Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Olá, o meu nome é Walter e hoje eu irei contar um relato sobre a minha primeira viagem para Belém do Pará. Mas antes eu quero mencionar que a minha família sempre teve muitas visões e até mesmo ouvia algumas vozes. Às vezes eu procuro não dar muita atenção a isso, mas sei que é real, pois a minha avó, em especial, previu a morte do próprio marido antes mesmo de acontecer, o que me deixou muito assustado. Desde a infância, eu sempre tive essas experiências com ela, e depois de alguns anos, ela se batizou e sempre foi obediente a Deus e aos seus ensinamentos. Eu fui criado por ela dessa maneira, mas mesmo assim, de vez em quando, ainda recebemos alguns avisos por parte dela. Após a morte do marido dela, ela esperou por 14 longos anos para receber do INSS a pensão por morte. Quando ela recebeu esse benefício, a nossa vida mudou para melhor, pois estávamos em uma situação financeira bem difícil, morando em uma vila de casas no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Morávamos os meus 4 irmãos, a minha mãe, a minha avó e eu. Eu sempre fui o único que morou com ela nessa casa. Já tínhamos visto de tudo um pouco. Após recebermos o dinheiro, pagamos algumas dívidas, alugamos uma casa nova e programamos uma viagem para o estado do Pará. No caso, a minha avó e eu. Na época eu tinha 10 para 11 anos de idade. Eu sempre fui apaixonado por aviação comercial. Compramos as passagens de avião para o Belém do Pará e fomos muito bem recebidos quando chegamos lá. Ficamos na casa de parentes. O meu tio combinou uma pequena viagem para o interior do Pará com a minha avó, para que ela relembrasse de alguns momentos no município de Curaçã, na Praia dos Abades. O meu tio tem uma casa lá. É uma praia tranquila e boa para relaxar e conversar durante a noite. A casa que o meu tio construiu não estava completamente acabada, o que deixava uma atmosfera um pouco sinistra. O terreno no fundo estava cheio de mato e na frente não havia portão. Ele deixou a casa sem reboco, apenas com grades nas janelas, nas 2 portas, que é uma na frente e a outra nos fundos. Para chegar ao segundo andar, era necessário usar uma escada de madeira por fora. Apesar de ficar de frente para a praia, o estilo da casa era mais rústico. Para não incomodar os parentes que moravam na região, decidimos dormir nas redes lá na casa mesmo. A primeira noite foi tranquila, dormindo a minha tia, a minha avó e eu, em frente a um grande janelão da sala. Na segunda noite, porém, não consegui dormir bem. Fomos nos deitar e peguei no sono rapidamente, mas acordei com a sensação de estar sendo observado às 3h15 da manhã. Quando eu olhei para a janela da sala, eu vi um homem vestido com trajes antigos, de braço dado com uma mulher que parecia estar vestida como uma empregada doméstica. Ela também estava com roupas antigas do século XX. Eu fiquei muito assustado e me cobri com a rede. No dia seguinte, contando para as minhas tias, primos e principalmente para minha avó, todos riram e disseram que era apenas um sonho ou ilusão. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Durante o dia, infelizmente eu continuei vendo essas aparições pela casa.
inclusive na cozinha e na porta dos fundos, onde eu acabei vendo uma mulher vestida de noiva. Alguns duvidaram, porém os mais velhos acreditaram em mim. Naquele mesmo dia, eu avistei um urubu nas árvores do fundo do terreno e tentei atirar uma pedra nele com estilingue, mas eu acabei machucando o braço. Tentei a todo custo esquecer essas aparições estranhas, mas estava difícil de eu tirar da minha cabeça. Na terceira noite eu fui dormir na mesma rede, no mesmo lugar, e novamente eu acabei acordando no mesmo horário. Foi quando, infelizmente, eu me deparei com eles. Ele estava segurando um bebê no colo e ela estava vestida de noiva, e ele estava com a mesma roupa de antes. Ao vê-los, eu me assustei e eles acabaram desaparecendo na minha frente. Foi tudo muito sinistro. Eu não conseguia mais dormir durante os dias que passamos por ali. Eu ouvi algumas vozes e todos já estavam acreditando em mim, mas eu não ia à cozinha nem para comer, pois era lá que eu os via de dia, que eles ficavam vagando por ali. Quando foi em uma noite, a minha prima e eu decidimos pegar 2 bicicletas e assim passearmos pela praia e pelo bairro. Era a Ingrid e eu. Então pegamos uma rua que ficava por detrás do terreno do meu tio, e essa rua era muito escura. Ignoramos esse fato e continuamos pedalando. E quando chegamos a um determinado ponto da rua, paramos para fazer a volta, pois era uma rua sem saída. Quando olhamos para o lado de um pequeno terreno entre 2 casas, avistamos um homem de chapéu preto, olhos vermelhos e chicote na mão, vestido com uma roupa e capa toda preta. A minha prima, assim que o viu, pulou novamente em sua bicicleta e no desespero acabou me derrubando. Sabe, ela é muito corajosa. Ela me deixou para trás. Vendo aquela situação, eu me levantei e levantei a bicicleta rapidamente e saí em disparada também. A minha prima chegou primeiro ao local onde estava reunida a família. Ela chegou desesperada e chorando muito. Eu cheguei logo atrás e relatamos tudo a eles. Todo mundo viu que era verdade, porém não quiseram me dizer o que era o tal homem. Mas o meu outro tio de 80 anos e um dos mais velhos da cidade disse que o casal que eu tinha visto na verdade era uma empregada que havia se casado com um homem rico da época e que foram enterrados no mesmo terreno da casa, que no caso era um cemitério antigo, e por isso que eles apareceram para mim. Só que depois que eu vi essas aparições, um sobrenatural ainda mais aterrorizante veio me avisar de certos acontecimentos. Lembra do urubu que eu tentei atingir com a pedra? Aquele urubu da árvore? Pois é, o mesmo aparece junto com um corvo em um dos meus sonhos para avisar a morte de alguém. A primeira morte que eles anunciaram foi a do meu bisavô, um ano depois de voltar de viagem de Belém do Pará. Eles apareceram 3 vezes para mim, e depois que eu me batizei, sumiram e nunca mais os vi. Porém, na semana do dia 16 de fevereiro de 2022, eles anunciaram em um sonho a morte da irmã de uma amiga da minha avó. Depois disso, eu fui à igreja para poder me libertar desse tipo de aviso, pois começou a aparecer depois que eu vi o casal, o homem de preto e o urubu. Como eu disse no começo, eu não gosto dessa parte do sobrenatural, pois é agonizante e inexplicável ver e sonhar com coisas que ninguém mais vê. A minha avó também nunca gostou, mas infelizmente é um dom de família e procuramos ao máximo buscar a Deus e o seu reino para não termos mais esse tipo de aviso, como sonhos ou qualquer outro tipo de coisa dessa natureza. Esse foi o meu relato. Espero que nunca aconteça com vocês o que acontece com a gente. Obrigado e até mais.
Eu me chamo Jorge, tenho 42 anos de idade e moro em São Paulo, capital. Trabalho como vigia noturno há mais de 15 anos e quero contar sobre um evento que aconteceu comigo uns anos atrás, quando eu estava em uma escola localizada no centro de São Paulo, no ano de 2018. Foi lá que eu passei a acreditar que o mal, além do que vem das pessoas, realmente existe. Bom, eu já trabalhei em vários lugares, mas nunca tive problemas com algo sobrenatural. Na realidade, eu era bem cético quanto a essas coisas, e minha religião também ajudava bastante a manter esse ceticismo, pois sempre falavam que nada existia além do que o pastor me contava. Mas enfim, eu acabei sendo designado pela empresa de segurança em que eu trabalhava para ir até uma escola particular que havia fechado alguns anos atrás. O trabalho era simples, eu só tinha que evitar que o local fosse invadido ou vandalizado. Os proprietários estavam tentando vender o local há anos, mas tinham questões judiciais envolvidas. Porém, eu não me atentei aos detalhes, pois não era da minha conta. Eu só soube o básico para iniciar o meu trabalho, e foi a partir daí que toda a minha vida mudou por completo. Eu já estava acostumado a trabalhar à noite e isso nunca me incomodou. Na realidade, sempre foi um serviço bem tranquilo. Bom, antes de eu começar a trabalhar nessa escola, então fui chamado pelos donos para conhecer o local durante o dia e realmente era um lugar bem grande. É verdade, estava meio feio e abandonado pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro ainda estava bem conservado e até mantinham várias coisas de quando ainda estava em funcionamento. Havia uma biblioteca completa, alguns computadores funcionais, mas sem acesso à internet. A escola era antiga, foi fundada na década de 80, mas por conta da má administração, acabou sendo fechada no início do ano de 2010. O acesso era fácil, pois a escola ficava bem centralizada, perto do metrô e de uma rua bem movimentada durante o dia. Porém, quando eu fui para o meu primeiro turno noturno, eu percebi que o local era bem mais assustador, com pouco movimento e ruas escuras e vazias. Eu entraria para iniciar o meu serviço às 22 horas e sairia apenas às 6 horas da manhã, quando o vigia do dia chegaria. Seriam apenas eu e mais um colega para cuidar do lugar até que conseguissem vender a escola. Enfim, eu cheguei para o meu primeiro dia, ou melhor, para o meu primeiro turno da noite. E como em outros trabalhos, estava tudo bem tranquilo. Eu cheguei, deixei as minhas coisas na sala dos professores, onde seria o local para me trocar, colocar a farda e jantar. Havia uma sala de segurança que ficava com uma mesa e alguns materiais para fazer as marcações do meu turno e um computador velho, mas que ainda funcionava. Eu ficava mais tempo lá jogando paciência nele, pois os primeiros dias foram bem tediosos. Para auxiliar no monitoramento de alguns corredores e até algumas alas externas da escola, haviam alguns monitores e algumas câmeras velhas. A imagem não era muito boa, mas já ajudava um pouco. Então, eu iniciei a minha primeira ronda pelo prédio, verificando as portas e janelas. Eu ajustei o alarme e segui pelos corredores escuros e vazios, apenas com uma lanterna. Eu não tinha medo, pois eu estava acostumado com isso. E nas primeiras semanas, esse trabalho pareceu ser o mais tranquilo do que eu já havia feito até então. Eu passava a maior parte do tempo lendo ou jogando no computador, ouvindo música no meu celular ou até mesmo assistindo alguma série via streaming. Às vezes, eu recebia até a visita de algum colega que estava prestando serviço na região central e batíamos um bom papo e até tomávamos um café. Até então a rotina era bem monótona, mas eu não me importava. Até mesmo se eu soubesse o que estava por vir,
eu nunca reclamaria daquela monotonia. Foi então que, depois de 2 semanas tranquilas, as coisas mudaram e começaram a ficar bem estranhas. Foi a partir da 3ª semana. Foi aí que o meu inferno se iniciou. Eu comecei a perceber coisas estranhas. Passei a notar que algumas coisas estavam aparecendo fora do lugar, como mesas, cadeiras e objetos. Não havia mais ninguém lá dentro além de mim no período noturno e com o meu colega durante o dia. Eu até esperei esse colega aparecer na parte da manhã e perguntei se era ele que estava mudando as coisas de lugar, mas o rapaz falou que não. Eu confesso que eu achei bem estranho. Então, veio uma madrugada em que eu estava na minha sala vendo uns vídeos no celular, quando de repente eu ouvi um barulho de algo sendo arrastado no 2º andar. Era como se estivessem puxando uma mesa ou uma cadeira em uma das salas de aula. Na hora, eu senti um frio na espinha, mas me levantei, peguei a lanterna e saí pelo corredor para olhar o que estava acontecendo. Eu subi as escadas atento a cada som do ambiente. O meu receio era que alguém tivesse invadido o local, talvez um morador de rua querendo um lugar para dormir. Então, chegando no 2º andar, novamente aquele som. Aquilo parecia estar vindo de uma sala no final do corredor. Eu fui até lá iluminando o caminho com a lanterna e percebi que a porta estava entreaberta e balançando levemente. Era como se alguém tivesse acabado de passar por ela. Eu liberei a presilha do coldre da arma e me coloquei em posição, preparado para qualquer coisa. Mas quando eu empurrei a porta e entrei na sala, estava tudo vazio e silencioso. Apenas algumas cadeiras que estavam fora do lugar, mas nenhum sinal de pessoas lá dentro. Eu iluminei o ambiente e andei por entre as cadeiras, mas nada. Não haviam marcas de passos no chão. Confesso que eu fiquei bem arrepiado na hora. Foi tudo muito estranho. Eu fui até a janela para ver se estava trancada e confirmei que não havia nenhum sinal de tentativa de arrombamento. Estava tudo normal. Eu fiquei bem confuso na hora, até comecei a pensar que eu havia ouvido algo no vídeo em que eu estava assistindo e achei que era na escola. Então eu saí, fechei a porta e segui de volta para o 1º andar, quase que rindo daquela situação. Quando eu estava na beirada da escada, quase pulei com um susto. Aquele som novamente vindo do fundo do corredor atrás de mim. Eu me virei rapidamente e corri de volta para a sala. Eu abri a porta com tudo, já apontando a minha arma. O meu coração estava acelerado, mas novamente não tinha nada. Não havia ninguém lá dentro. Reparei que apenas uma cadeira no fundo da sala estava desalinhada. Olha, aquela noite foi bem complicada de terminar o meu turno. Eu fechei a porta e desci rapidamente e fiquei na sala até as 6 horas da manhã. Só que aquilo era só o começo. Nas noites seguintes, esses barulhos estranhos foram se intensificando e não era apenas no 2º andar. Agora, eu havia passado a ouvir coisas no 3º andar e até mesmo no pátio da escola, que era ao lado da sala onde eu ficava. No 3º andar ficava a sala de artes e foi lá que eu ouvi novamente aquele barulho de algo sendo arrastado. Então, eu fui lá para ver, só que daquela vez as coisas ficaram ainda mais sinistras, pois enquanto eu seguia pelo corredor até a sala, juro que eu ouvi o som de uma risada. Era bem parecida com risada de criança. Na hora eu parei e comecei a chamar por quem fosse que estivesse lá dentro. Mas nada, nenhuma resposta. Quando eu entrei na sala, estava tudo como antes, porém, a mesa do professor estava fora do lugar. Eu já estava ficando bem assustado com essas situações estranhas durante a madrugada. Então, eu resolvi conversar novamente com o segurança do dia para saber se ele também estava passando por algo parecido.
Então de manhã o rapaz apareceu e eu tentei falar de uma forma que não parecesse ser um maluco. Eu perguntei se ele tinha ouvido ou visto algo de estranho durante o dia e, para minha surpresa, ele disse que sim, que tinha ouvido coisas e até viu algo nos corredores da escola. Ele confessou que já estava querendo falar comigo, mas que também estava com receio de passar por louco. Olha, saber que eu não era o único a ver ou ouvir coisas não me deixou menos assustado ou preocupado. Eu já estava decidido a sair dali. Então, eu fui até o escritório da empresa de segurança em que eu trabalhava e perguntei se por acaso teria um outro local para eu prestar serviço. Mas naquele momento estava tudo cheio. Eu teria que ficar na escola por pelo menos mais 3 meses até que surgisse um novo ponto de trabalho. Isso me deixou muito frustrado, pois as coisas só estavam piorando. Eu já ficava ansioso antes mesmo de chegar ao local. À noite, eu já entrava na escola já com a arma na mão. Bom, como se isso fosse fazer alguma diferença. Eu não conseguia mais me distrair. Eu ficava atento a noite toda a qualquer ruído. Foi aí que teve uma noite que, enquanto eu estava sentado e olhando pela janela para o pátio da escola, algo me chamou a atenção e foi em um dos monitores. Ele começou a ficar com uma imagem ruim, como se fosse interferência. A câmera ficava no corredor que levava até a quadra da escola. Foi então que pude ver claramente a silhueta de uma pessoa em pé perto da porta no fundo do corredor. Eu dei um salto da cadeira com susto e fui correndo até o corredor para confrontar o invasor, pois claramente era a silhueta de um homem. No caminho, avisei pelo rádio que havia um invasor no local e pedi suporte. Fui seguindo e iluminando com a lanterna, já que a arma estava empunhada. Quando virei no fundo do corredor que dava para a saída da quadra, eu vi claramente uma porta batendo forte, fazendo um som alto que ecoou por todo o lugar. Olha, eu nunca tinha precisado usar minha arma antes. Eu só havia atirado mesmo em estandes de tiro, mas eu estava preparado para o que viesse, menos para aquilo. Virei e segui lentamente pelo corredor que dava para uma porta de ferro ao fundo. Foi então que eu pude ver ao lado daquela porta que tinha uma sala. Eu vi uma coisa, mostrando apenas a parte do rosto na fresta da porta. Era como se me observasse. Foi coisa de segundos, mas me fez estremecer. Aquele rosto parecia ser deformado. Respirei fundo e comecei a correr apontando a arma e falando em tom alto e sério para que aparecesse. A porta estava entreaberta e eu fui entrando com tudo, mas para o meu espanto estava tudo vazio e sem nenhuma outra saída daquele lugar. Aquilo foi demais para mim. Eu fiquei sem reação. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu estava vendo coisas. Aquele lugar realmente estava me enlouquecendo. Não demorou muito e eu recebi no rádio a resposta de que eu esperava antes. O apoio estava em frente à escola, pedindo para que eu abrisse o portão. Eu fui até lá e falei que eu não precisava mais, pois era apenas um alarme falso. Mas confesso que eu fiquei aliviado em ter mais pessoas ali comigo, nem que fosse por pouco tempo. Enfim, estava tudo muito difícil. Eu tinha que lidar com toda essa situação e eu nem entendi o que estava acontecendo. Até que veio a última noite, que me fez mudar a forma de como eu via o mundo e as coisas sobrenaturais. Eu confesso que eu já estava questionando a minha fé. Eu até parei de ir aos cultos, pois as palavras do pastor não faziam mais sentido na minha cabeça. Depois de tudo que eu vi e ouvi, falar que nada daquilo era possível ou que era só coisa do demônio não fazia mais sentido na minha cabeça. Eu até procurei saber mais da escola, se havia acontecido algo ruim lá dentro,
mas não encontrei nada, o que me deixou ainda mais intrigado. Na última noite em que eu pisei naquele lugar, as coisas começaram tranquilas. Eu continuava tenso e atento a cada ruído lá dentro. Eu fiquei monitorando os monitores e os corredores, e tudo parecia normal. Então, por volta das 2 horas da manhã, o inferno começou. Mas daquela vez foi muito mais intenso. Em vez de ser apenas uma sala ou outra fazendo aqueles barulhos de arrastar mesa, foram várias ao mesmo tempo. A escola virou um caos completo. Eram sons altos de batidas de portas e mesas sendo arrastadas no segundo e no terceiro andar. Porém, o mais apavorante eram as risadas e gritos que pareciam ser de crianças. Eu entrei em pânico dentro da sala, tranquei a porta e me sentei no chão, completamente desesperado. Eu não sabia o que fazer. Foi então que eu comecei a ouvir passos no corredor onde ficava a minha sala. Alguma coisa estava se aproximando da porta. Eu tentei me recompor, me levantei e me preparei. Tirei a arma do coldre e fiquei ao lado da porta, encostado na parede. Nisso, eu vi a maçaneta começar a se mexer. Foi ficando cada vez mais forte. O que estava do outro lado da porta ficou forçando a maçaneta de uma forma violenta. Em seguida, veio a primeira batida forte na porta. Os barulhos ainda continuavam, as risadas, as batidas na porta, e eu mal conseguia piscar os meus olhos. Eu estava decidido a colocar fim naquele inferno. Eu fui de frente para a porta e dei 2 disparos que atravessaram a madeira. Nisso, a maçaneta parou de se mexer e as batidas cessaram. Tudo silenciou repentinamente. O meu coração agora estava a 1000 por hora. Foi aí que eu me aproximei lentamente da porta e fui olhar por um dos furos que eu havia feito com os disparos. Então, eu pude ver aquela coisa. Era uma silhueta escura que estava me encarando. Os seus olhos eram amarelos e brilhantes. Eu não conseguia aguentar e comecei a ficar meio zonzo e apaguei. Em seguida, eu acordei com meu colega da manhã me sacudindo. Já eram 6 horas da manhã e eu fiquei desacordado desde então. Eu me levantei ainda atordoado e ele me perguntou o que havia acontecido e por que haviam aqueles buracos de bala na porta no corredor. Eu não sabia direito o que falar. Então, eu disse que eu estava limpando a minha arma e ela disparou sozinha. Foi a única coisa que me veio à cabeça. É lógico que ele fingiu que acreditou na minha história, assim como eu fingi que havia sido uma boa desculpa. Eu peguei as minhas coisas e fui embora, mas antes de ir para casa, eu passei no escritório da empresa de segurança e pedi uma transferência de local, mas ainda não havia nenhum outro lugar. Então, eu resolvi pedir as contas. Eu não passaria mais nenhuma noite naquela escola sinistra. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Eu ainda continuo trabalhando como vigia, mas agora por conta própria e dou preferência para trabalhos durante o dia. Eu descobri que a noite não é para mim. Com tudo que eu vivenciei, eu acabei me afastando da minha religião anterior e procurei pesquisar mais sobre eventos similares ao que eu vivi. Descobri também que muitos locais abandonados podem sim atrair forças malignas e espíritos perdidos, ou então até mesmo demônios errantes. Bom, eu deixei de ser cético como antes eu era, e aprendi que o mundo é repleto de segredos e que a maioria das pessoas quer ignorar esse fato. Porém, eu não as culpo, pois não é fácil quando somos testemunhas e confirmamos que o sobrenatural realmente existe. Boa noite.